Provérbios para hoje: sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Diligência e indolência. Sendo a diligência a virtude e a indolência ou preguiça uma modalidade de vício, a pergunta que nós fazemos é: qual seria então o excesso? Já que a indolência é a falta, nós entendemos que o excesso é o chamado orcaolismo, que é o excessivo apego ao trabalho. A visão grega clássica e também a romana a respeito do trabalho é bem negativa. O trabalho era visto por eles como algo indigno dos homens aristocratas, da elite. Somente classes inferiores deveriam trabalhar, segundo a mentalidade deles. O ócio, invariavelmente, era visto como um dom, uma dádiva que os aristocratas tinham recebido. Ao homem de bens e detentor de títulos cabia o direito de ter pessoas que o servissem, a fim de que ele pudesse desfrutar de um tempo livre para ocupar-se de assuntos mais elevados. Não preciso dizer que isto não acontecia, uma vez que muitos deles, por serem pessoas viciosas, ao invés de se dedicar ao conhecimento, à melhoria moral deles, eles se dedicavam aos seus vícios, bebedeira, às prostituições, também a vadiagem, a não fazer absolutamente nada de proveitoso. E eles achavam que esses assuntos mais elevados eram temas mais delicados, né? Que demandavam atividades intelectiva mais apurada. Geralmente se falava do ócio como uma oportunidade para se aprender, para conhecer. O suor era visto por eles como algo repugnante, digno de ser evitado. O próprio termo latino que define a palavra trabalho, derivada da expressão tripalium, faz referência a algo torturante, digno de ser evitado. O tripalho era um instrumento que era utilizado na lavoura inicialmente e depois se tornou um instrumento de tortura, onde o homem era preso, muitas vezes de cabeça para baixo, e a composição é de 3, né, e palium de paus, 3 paus onde a pessoa era colocada para ser ali torturada. Mesmo antes de ser associada aos elementos da tortura medieval, trabalhar significava perda de liberdade. Quem trabalhava em Roma era o escravo. O patrício, né, o homem livre, ele estava incumbido de atividades políticas, faziam debates na ágora, estavam constantemente envolvidos em atividades de natureza política, mas nem sempre, evidentemente, isso acontecia. Era também essa divisão que chegou ao período medieval. A sociedade, na era medieval, estava dividida entre os belatores, que são os guerreiros, os oratores, que são os padres, os freis, os monges, e os laboratores, que eram, na verdade, a plebe, né? O povo que estava trabalhando na terra em especial. Os cavaleiros, né? Que eram responsáveis pela guerra, e a palavra bélico deriva daí, né? Os que oravam e aqueles que trabalhavam, que eram os camponeses, que faziam parte, então, desta força de trabalho que nem sempre era bem remunerada. A visão bíblica, porém, é muito diferente da visão da sociedade romana, da sociedade grega e também da era medieval. Pois, quando Deus fez o homem, ele colocou o homem no jardim para que esse lavrasse o jardim, para que cuidasse dele. O trabalho é anterior ao pecado. Espera-se, segundo o Salmo 104, verso 23, que o homem saia para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Os que assim fizer, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. O Salmo 128 celebra esta dádiva do trabalho. E Deus sabe muito bem
quando trabalho e também quando descanso, diz o salmista no Salmo 139, verso 3. O sábio nos ensina: do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Todo trabalho árduo, segundo o sábio, traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Termine o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. São conselhos que o sábio dá aos homens diligentes. Quanto à diligência, o trabalho deve ser executado como se fosse um fim absoluto, era o pensamento de Max Weber. Contudo, tal atitude não é produto da natureza, não é natural o homem ser diligente. Não pode ser estimulada apenas por baixos ou altos salários, mas só pode ser produzida um longo e árduo processo educativo. O homem precisa ser educado a ser diligente. O homem que não é educado a ser diligente, ele será, por natureza, indolente, segundo o pensamento de Max Weber. John Stott, em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz: o Deus que muitos de nós adoramos é religioso demais. Aparentemente, nós achamos que ele se interessa por livros, edifícios, cerimônias religiosas, assim, não é nada disso. Ele se preocupa conosco, com o nosso lar, com a nossa família, amigos, o nosso trabalho e também com o nosso lazer, nossa cidadania e comunidade. A soberania de Deus se estende a ambos os lados, em todas as áreas de nossa vida. Nós não devemos marginalizar Deus, colocá-lo à margem, ou tentar espremê-lo para fora de nossa vida não religiosa. Deus tem imenso interesse no que você faz, no trabalho que você realiza. O termo hebraico para diligência significa, então, aquilo que está associado a uma atividade, a uma determinação, a uma decisão, e daí, então, a ideia de ser diligente. É aquele que dá a devida atenção ao trabalho, se esforça por executá-lo com maestria. Diferente do preguiçoso, o diligente ama se envolver em atividades construtivas, que dá a ele prazer e lucratividade. O diligente não dá descanso para o seu corpo. Ele coloca o corpo como um servo. Paulo mesmo diz: eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O termo hebraico para indolência, atzlau, vem da raiz primitiva azal, que significa reclinar-se ociosamente. Ser indolente, estar despreocupado, preguiçoso, demorar-se. E o substantivo feminino aponta para o vício da indolência e do ócio. Na Bíblia, então, essa palavra descreve uma pessoa preguiçosa, negligente, desleixada, uma pessoa a quem faltam entusiasmo e vontade para realizar as tarefas que lhe são ordenadas ou lhe compete. Esta conotação da preguiça é clara em passagens como Provérbios, por exemplo, 19:15, onde é dito que a indolência leva à fome, e isso pode significar tanto a falta de vontade ou disposição para trabalhar, como também uma apatia ou uma insensibilidade moral. Quanto à diligência, o sábio disse o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Veja, pobreza, riqueza ligada ao vício da indolência e à virtude da diligência, sendo a pobreza o resultado ou consequência da indolência e a riqueza como o benefício, o resultado da diligência. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Veja que o preguiçoso, além de não produzir, ele desperdiça,
O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, um dos problemas do preguiçoso é ele desejar e nada produzir, exatamente porque o vício o impede disto. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Atzel, já mencionei isso, a ideia de ser indolente, preguiçoso, derivando de um significado que é a ideia da pessoa se reclina, ela demora, ela é morosa em tomar uma atitude. O que se deve levar em consideração aqui é a indisposição para o trabalho. Não é nem necessariamente a não realização, mas a indisposição interna. O indivíduo não tem forças dentro de si para tomar uma atitude que rompa a sua prostração, a sua condição de ficar reclinado, como disse Provérbios, rolando de um lado para o outro em sua cama. Essa indisposição de se envolver em atividades que representam a ruptura com a sua inclinação por permanecer ocioso. O corpo tende a permanecer na ociosidade e com o tempo isso torna mais difícil ainda de ser rompido. A preguiça é mais do que uma inação, é uma má vontade em relação ao trabalho. Tudo que o preguiçoso deseja é estar desocupado. O que o sábio diz sobre a indolência ou preguiça? Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ele pega lá do mundo animal, né? E pega esse exemplo e diz assim, olha, observe a formiga, ela trabalha, ela produz, está constantemente armazenando, elas são um exemplo de diligência porque no inverno elas são impossibilitadas de trabalhar, por isso elas proveem antes e elas continuam. E é uma sociedade muito bem organizada, onde cada um sabe a sua função e a executa com excelência, de maneira que a sobrevivência do formigueiro depende exatamente da diligência que as formigas estão colocando nessa questão de se envolver no trabalho. O que nós podemos perceber aí é que o sábio está desejoso de que o seu filho não seja uma pessoa preguiçosa, pelo contrário, que ele seja alguém diligente. A pergunta que ele faz é, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O preguiçoso só dá trabalho e ele vai prejudicar as pessoas no seu entorno. Meu pai dizia que quem contrata um preguiçoso está trazendo para si problemas e fará um serviço dobrado, porque vai ter que fazer o trabalho que o preguiçoso deixou de fazer. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Aqui nós chamamos de exagero, né? É claro que o autor de Provérbios está dizendo que a preguiça pode assumir uma proporção tal que impeça até que a pessoa reconheça que pelo menos comer, ou pelo menos para comer, ele precisa ser diligente. E é claro que ele está falando de algo já doentio, patológico, né? Porque a tendência é essa, uma vez que não haja um rompimento com a indolência, com essa indisposição para o trabalho, a pessoa vai sendo envolta cada vez mais em uma atitude de indisposição, chegando ao ponto de até achar que é trabalhoso levar o garfo, né, a colher do prato até a sua boca, de maneira que isso poderá prejudicar-lhe grandemente e causar-lhe até a sua própria morte. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, ele perde oportunidades, né? Na época da colheita procura e não acha nada, é evidente, nada plantou, nada colhe. O preguiçoso ele é muito criativo, né? O Provérbios diz assim, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Se tem uma coisa que o preguiçoso é criativo. Ele está sempre inventando desculpas para não ir trabalhar. Choveu, fez muito sol,
aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve um acidente na frente da minha casa, eu tive dificuldades nisso, o despertador não tocou. Então ele é extremamente criativo. Ele diz, há um leão lá no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Na verdade, como ele tem até mesmo às vezes vergonha da sua indisposição, ele começa a criar essas invenções que são aqui também exagero, né? Ele está colocando como dizendo assim, as desculpas dele são muito esfarrapadas de maneira que até eles não prestam atenção como são exagerados nas suas desculpas para não trabalhar. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. É normal que o corpo busque o repouso, só que se nós deixarmos ele fazer o que ele quer, ele vai virar essa dobradiça, né? Virando para lá, virando para cá, mais uma sonequinha aqui, mais um tempinho ali, e o tempo vai passando e a pobreza chega um dia para o preguiçoso. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil levá-la à boca, novamente reforçando aquela ideia do exagero em que o preguiçoso pode chegar a um ponto de descuidar da sua própria sobrevivência. O preguiçoso considera-se mais sábio que 7 homens que respondem com bom senso. Então, ele acredita que há nele sabedoria porque ele está vivendo uma vida de descanso, de desocupação. Na verdade, ele não está entendendo que as consequências virão e elas serão desastrosas. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, mostrando aí que a pessoa ela começa a deixar coisas importantes como cuidar do telhado da sua casa. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Então, morar numa casa com goteiras é algo bastante incômodo, mas para o preguiçoso é até cômodo, porque subir no teto, achar onde a telha está quebrada, trocar a telha, realmente demanda aí uma diligência que ele não tem, uma disposição que ele já perdeu. O preguiçoso não aproveita a sua caça. Imagina aqui até uma concessão, como se ele fosse caçar, mas ao invés de ir lá e carnear, né, a sua caça, ele por preguiça acaba perdendo até mesmo a caça que ele fez. Mas o diligente dá valor a seus bens. O preguiçoso deseja e nada acontece. Nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o desejar do preguiçoso é sempre frustração para ele. Por isso, muitas vezes, ele deixa de desejar. Enquanto que os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos porque eles vão atrás e produzem, né? O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. Aqui ele começa a retratar um quadro, como se ele estivesse visitando a propriedade do preguiçoso, e o que ele vê? Espinhos por toda parte, né? E o chão estava coberto de ervas daninhas. O muro de pedra estava em ruínas, caído, né? Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou dar uma cochiladinha por um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a miséria como um homem armado. São consequências da indolência. Agora falemos um pouquinho sobre o workaholismo. Algumas características de uma vida entregue ao workaholismo. Disposição acima da média. Possui uma ampla visão daquilo que seu trabalho envolve, né? E está sempre trabalhando todo o tempo que for possível. Quer maximizar o uso do tempo. Nada contra você trabalhar bem e ter o controle do tempo, mas essas pessoas geralmente usam listas e outras ferramentas e aplicativos para aproveitar o máximo de tempo da melhor forma possível. E geralmente dilatam o expediente, né? Faz um expediente longo e não se importa trabalhar constantemente nesse ritmo. Descanso reduzido. Geralmente o sono é pouco, né? Pouco tempo descansa durante o dia. A alimentação irregular, come rapidamente ou às vezes até deixa de comer quando deveria, né?
não completa o horário, almoça na mesa do escritório. A gente vê muito isso em filmes hollywoodianos, né? Principalmente aqueles que envolvem policiais. A gente vê eles comendo no carro, perdendo horários. É o tipo de quem se dedica a um workaholismo. Ausência de lazer, não tem tempo para relaxar, para passear no parque, para pescar, para desenvolver atividades que dê, de certa forma, uma melhoria de qualidade e até relaxa mesmo a atividade cerebral ou física, né? Mudança de hábito, resiste à mudança de hábito, estão sempre fazendo as mesmas coisas de maneira compulsiva. Negligencia a família. Não tem tempo para a família, vive cheio de celulares, né? O celular da empresa, o celular de outra coisa, 3, 4 celulares ao mesmo tempo. E, às vezes, para aproveitar o tempo, leva a família nas viagens de negócios. Busca por excelência profissional e, às vezes, aí é um perfeccionismo, né? Movido pelo desejo de ser o melhor em tudo que faz, o melhor na equipe e tal, produzir muito, às vezes ganhar muito dinheiro. Entrega-se à atividade frenética e não consegue voltar atrás. Chega num ritmo acelerado, uma síndrome de pensamento acelerado, de atividade num ritmo além do normal. Diversos locais de trabalho, invariavelmente não trabalham em um lugar só, estão envolvidos em atividades variadas, trabalham em lugares variados, e você olha para a pessoa, ela está trabalhando, ela nunca está, de certa forma, aproveitando a sua vida. Max Weber faz uma dura crítica ao workaholismo. Se lhe perguntarmos qual o significado da sua atividade sem descanso, porque nunca estão satisfeitos com o que têm, parecendo não fazer sentido de qualquer ponto de vista puramente mundano, talvez nos deem uma resposta. Se tiverem uma para garantir o futuro de seus filhos e netos, com muita mais frequência, uma vez que tais motivos não lhes são peculiares, mas seriam igualmente efetivos para os tradicionalistas, e mais corretamente a resposta seria tão só o negócio, com o seu incessante trabalho. De certa forma, chega um momento em que não pensam mais no que estão fazendo, simplesmente estão fazendo porque amam fazer o que fazem, né? Isso torna-se uma parte necessária de suas vidas. E esse seria o fato de uma única motivação possível, mas ao mesmo tempo nos diz que do ponto de vista da felicidade pessoal, parece tão irracional esse tipo de vida para o qual o homem existe para o seu negócio, quando deveria ser o contrário. Existe para trabalhar, né? Não trabalha para existir. A mulher virtuosa, diz o autor de Provérbios, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela é diligente, mas não é orcaólica. O Coelete recomenda. Recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Ele está dizendo, desfrute do seu trabalho, não fique só trabalhando a vida toda. Sejam esses os seus companheiros que o seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Veja, desfrute do seu trabalho, não fique só trabalhando feito um louco, você não nasceu para isto. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a recompensa da vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Paulo diz que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. E isso deve ser visado. Ele diz, tudo o que façais, façais para a glória de Deus. E ele diz aos servos cristãos que devem fazer aquilo como ao Senhor e não aos homens. Então, se o culto é uma forma estética e contemplativa que glorifica a Deus, o trabalho honesto e diligente dos cristãos glorifica a Deus de uma maneira prática. O Coelete deu o seguinte conselho. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Oremos. Ó Deus, dá-nos um coração diligente para que façamos tudo o que devemos fazer com boa disposição, de acordo com a força que o Senhor nos dá, para o louvor da Tua glória. Amém.